Bom dia, meus amados irmãos, que bom estarmos novamente aqui para adorarmos o Senhor. Eu quero convidá-lo a fazer isso nessa manhã com toda alegria. Voltamos à casa do Senhor para adorá-lo. Claro, nós estamos aqui e você está aí com a sua família participando da sua casa, mas hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia que nós separamos para o louvor, para a adoração, ainda que nós, aqui do templo, e vocês, amados irmãos, aí de suas casas, nós adoramos o Senhor juntos, estamos distantes uns dos outros, mas estamos conectados em um só espírito, em um só pensamento, e louvado seja o nome do Senhor nessa manhã, que nos dá força, nos dá a sua paz, a sua alegria, para estarmos aqui, nesse momento, nessa hora, adorando o Senhor. Então eu quero convidar você a fazer isso. Você aí na sua casa, convide todos para sentarem agora, terem esse momento exclusivo para o louvor, para a adoração a Deus. Que você não permita que alguma coisa venha distraí-lo nesse momento. Que você possa aí resistir o desejo de ficar nesse momento zapeando pela internet. Concentre-se agora no culto, louve ao Senhor com as canções que iremos cantar, leia a palavra de Deus junto conosco e ouça a mensagem do Evangelho para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, para a sua família nesta manhã de domingo. E eu quero convidá-lo nesse momento para iniciarmos nosso momento de louvor, nossa adoração, lermos juntos o Salmo 118. Eu quero ler daqui e gostaria muito que você acompanhasse, se possível, lesse conosco agora. Salmo 118, Salmo de número 118, diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Você pode repetir isso? As misericórdias do Senhor duram para sempre. Novamente, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Por isso nós estamos aqui nessa manhã adorando o Senhor. Por isso que você acordou nessa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós temos razões para adorá-lo, para engrandecer o nome do Senhor com muita alegria. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, nós nos alegramos nessa manhã de domingo, porque, ó Deus, o Senhor nos deu vida, nos deu saúde. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos fez vencer mais uma noite. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, o Senhor, ó Deus, nos deu vida, o Senhor preservou a nossa casa, a nossa integridade, a nossa família, e nós estamos aqui por causa da tua muita bondade, por causa das tuas misericórdias. Ó Deus, nós louvamos a Ti e queremos, ó Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Deus, rogamos que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, nos conduzindo nesse caminho, ó Deus, nesse caminho de verdade, para que possamos, ó Deus, adorá-lo de forma que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave. Ó Deus querido, abençoe o Teu povo que está em casa, abençoe essa família que participa conosco nesse momento, desse culto abençoado, que o Senhor nos abençoe nesse dia, nesse domingo especial, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão
pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos orar? Vamos interceder? Esse é o momento do nosso culto de oração, de intercessão. Então, se você tem aí algum pedido de oração, coloque diante de Deus, coloque esses nomes. Se você sabe de pessoas que carecem de uma oração, que precisam do agir de Deus, coloque agora diante do Senhor. Se você estiver à vontade para colocar nomes ou fazer o seu pedido de oração aí no chat, faça agora. Nós estaremos orando por essas pessoas, por esses pedidos durante a semana. Se você também quiser, de forma mais particular, me enviar o seu pedido através do WhatsApp, enviar nomes para que eu possa estar orando, nós estamos intensificando nossa vida de oração. Nós temos orado, a liderança da igreja tem orado por cada membro da igreja, por nossa igreja. Nós sabemos de irmãos, pessoas que estão enfrentando um momento difícil de enfermidade. Nós temos clamado ao Senhor. E eu quero que você faça isso. Não somente ore, mas também faça aí o seu pedido de oração, coloque para nós e temos o prazer e o privilégio de orar ao Senhor por sua vida e por seus pedidos. Então vamos orar nesse momento? Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor nessa manhã de domingo, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é aquele que pode todas as coisas. E nós nos recorremos ao Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas.
E a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. A tua palavra é que nos diz, ó Deus, que o Senhor socorre-nos sempre no tempo da angústia. Ó Deus, é com esta perseverança e com essa fé que nós, ó Deus, clamamos agora. Nós nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, para colocar essas vidas que carecem, ó Deus, de uma intervenção divina. Colocarmos diante do teu altar, ó Deus, essas pessoas que estão enfrentando, ó Deus, o tratamento médico, estão enfrentando enfermidades, que o Senhor agora, em nome de Jesus, traga cura, traga restauração. Ó Deus, essa família que está passando, ó Deus, por necessidade financeira, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja abençoando esta casa, essa família. Peço-te, ó Deus, nesse momento, pelos comércios da nossa cidade, pelos comerciantes da nossa cidade. Peço de forma muito especial por cada irmão nosso, ó Deus, que tem o seu comércio, ó Deus, que carece, ó Deus, de uma intervenção do Senhor, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha abençoar as vendas, que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo o teu povo. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, abençoe essa família, abençoe esse casal, abençoe, ó Deus, de forma muito especial, a vida de cada um membro da primeira igreja da Barra. Abençoe, ó Deus, esse teu servo, essa tua serva, ó Deus, que está nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame as tuas bênçãos e tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, fortaleça-nos, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. 2, 3, 4. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar.
das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso rio. Amém, amém. Abra sua Bíblia, amado irmão, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém. Amém. Amados irmãos, capítulo 3 do segundo livro de Reis, esse capítulo que nós lemos, narra para nós a empreitada do exército de Israel, reino do norte, de Judá, reino do sul. E é bom para você saber que nessa época, o reino unificado de Israel, como era na época de Davi, na época de Salomão, já não existia mais. Depois de Salomão, o reino de Israel, o reino unificado, se dividiu em dois reinos: reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Nesse texto que nós lemos, o rei de Israel, do reino do norte, era Jorão, e o rei de Judá era o rei Josafá. Havia uma diferença muito grande, uma diferença espiritual gigantesca entre o rei de Israel e o rei de Judá. O rei de Israel, o rei Jorão, era um homem, como diz a própria palavra de Deus, que reinou sobre Israel, em Samaria, por muitos anos, e fez o que era mal diante do Senhor. Esse rei, rei Jorão, era o que nós podíamos chamar do crente desviado. É aquele crente que ele conhece a palavra de Deus, ele até gosta do movimento que o povo de Deus faz, ele só tem um problema: ele não segue a palavra de Deus, o seu coração não está inclinado para Deus, a sua vida não condiz com as Escrituras, a sua forma de ser, a sua forma de proceder, tem nada a ver com Deus, mas ele leva o nome de Deus, como Jorão. Jorão era o rei de Israel, era conhecido como o rei do povo de Deus, só que esse povo já não tinha nada a ver mais com Deus. Há muito tempo o povo de Israel tinha se extraviado do caminho do Senhor, e dessa forma também Jorão, como seus pais, e você conhece muito bem, Acabe e Jezabel, não tinham nada a ver com Deus. Era o crente desviado, o crente que gosta até das coisas de Deus, gosta de vir à igreja, mas na sua vida em nada condiz com as Sagradas Escrituras, a sua forma de proceder tem nada a ver com Deus. Ele, quando está passando por momentos bons, nem lembrar de Deus se lembra. Orar, coisa rara. Ler as Escrituras, nunca, ou quase nunca. Mas no dia da provação, a reação dele é lamentar, é murmurar contra Deus. Essa era a vida de Jorão, rei de Israel. Mas em Judá havia um rei que a palavra de Deus fala que Josafá, rei de Judá, era um homem que caminhava segundo a vontade de Deus. O seu coração era inclinado para o Senhor. Josafá era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, e não só conhecimento, mas colocava em prática na sua vida e no seu reinado a vontade de Deus. Esse texto, capítulo 3, diz de uma empreitada, tanto de Israel e de Judá,
contra Moabe, contra os moabitas. Os moabitas tinham se levantado contra Israel. E aí, tanto quanto Jorão e Josafá, os dois reis, vão numa jornada contra os moabitas. E a palavra de Deus diz que eles saem do reino de Judá, um grande exército, juntaram e fizeram uma coalizão, o exército de Israel e o exército de Judá, e marcharam pelo deserto em direção ao reino de Moabe, aos moabitas. E a palavra de Deus diz que no 7º dia em que esse grande exército está caminhando pelo deserto, acaba algo essencial para a subsistência, que era a água. A palavra de Deus fala no versículo 9, que no 7º dia, quando o reino de Israel e o reino de Judá, os dois exércitos estavam a caminho de Moabe, eles perceberam que algo essencial para o sucesso da jornada, algo essencial para a vida, para a subsistência desse grande exército, desse exército poderosíssimo, esse exército que tinha capacidade realmente de exterminar Moabe. Agora, o essencial para manter vivo, para manter esse exército em funcionamento, acabara. E alguém grita, fala assim, olha, acabou a água. E isso era o 7º dia de jornada pelo deserto. Olha que momento crucial, momento desgastante e momento de crise do povo de Israel e do povo de Judá, do exército de Israel e do exército de Judá. Agora, apesar de serem um grande exército, agora faltará água. O que adianta ser um grande exército se não tem água para manter esse grande exército vivo? Eles olham para frente e falam assim, olha, não tem jeito de prosseguir, porque se nós prosseguirmos, ainda que por um milagre consigamos chegar lá, nós chegaremos debilitados e nós morreremos na batalha. Se nós decidirmos voltar, o caminho é de 7 dias. No máximo, nós iríamos conseguir 4 dias e nós cairíamos mortos no mesmo jeito. E aí, olha que coisa interessante. E um ensinamento espiritual. E algo que tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje. Porque eu creio que as histórias do Antigo Testamento sempre vêm nos revelar verdades espirituais para a nossa vida hoje. E muito mais, apontar sempre para o Senhor Jesus. De tal forma que essa história aqui que se passou com o povo de Israel, com o povo de Judá, tem a ver conosco hoje, da nossa caminhada com Deus, da forma que nós encaramos a nossa vida e como eu enxergo as dificuldades e os desafios que se apresentam de forma inesperada. Ainda que eu venha tentando projetar um futuro como os dois exércitos de Israel e de Judá. Claro que eles saíram para a peleja, para essa jornada, com provisões. Eles levaram água, eles levaram gado para poderem comer no meio do caminho, eles levaram armas, eles tinham homens poderosos, fortes, mas eles não contavam com o desgaste do caminho, eles estavam no deserto, uma seca tremenda, e eles se viram numa situação inesperada, eles não esperavam que a água ia acabar dessa forma, no 7º dia. Eles não esperavam que eles pudessem agora estar numa situação que, racionalmente, a morte era algo mais evidente. E isso acontece conosco. Apesar de muitas vezes nós termos toda a provisão para a jornada, nós procurarmos não partir para a jornada, ou pelo menos não caminharmos por essa vida de forma inadimplente ou displicente, algumas situações nos assaltam. E isso nós conhecemos, isso nós sabemos. Isso aconteceu com os dois exércitos. Isso aconteceu e acontece com a nossa vida. E quando os dois exércitos, o exército de Israel e de Judá, se deparam com essas situações, o rei de Israel, o rei Jorão, ele agora revela toda a sua incredulidade. Toda a sua incredulidade.
Ele chega para Josafá e diz assim, como diz no versículo 10, ai, o Senhor nos chamou aqui, nos reuniu e nos trouxe para o deserto com a intenção de nos entregar nas mãos de Moabe. O que Jorão estava dizendo é o seguinte, Josafá, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele nos trouxe aqui para nos matar, para nos destruir. Olha que percepção tão debilitada desse homem desviado do caminho do Senhor. Desse homem que não tem percepção do caráter de Deus. Desse homem que não tem como verdade, como regra de fé, a palavra do Senhor. E assim é para nós, hoje. Para muitos de nós que gostamos de estar na igreja, nós até acompanhamos os cultos, nesse tempo de crise, de pandemia, nós acompanhamos os cultos, e não só o culto da nossa igreja, mas de várias outras. Culto é que não falta, orações é que não faltam para a nossa vida. Nós passamos a madrugada em oração com outras pessoas, por exemplo, quem sabe você acompanha a oração da madrugada com o missionário Ricardo. Nós gostamos desse movimento, mas se nós não decidirmos obedecer ao Senhor Jesus, de não termos a palavra de Deus como regra para a nossa vida, e assim, através da palavra de Deus, conhecermos o caráter de Deus, nós teremos a mesma reação que Jorão, rei de Israel. Ele tem uma reação incrédula, ele tem uma percepção equivocada do caráter de Deus. E não somente ele tem essa percepção de Deus, da realidade que Deus está trazendo para a vida, tanto de Israel quanto de Judá, quanto ele tenta desencorajar o outro. Ele vira para Josafá e fala assim, olha aí Josafá, o que Deus está fazendo? Jorão, ele põe a culpa em Deus. Todo crente fraco na fé, todo crente desviado, todo aquele que somente gosta do movimento de Deus, ou gosta de estar entre o povo de Deus, mas não assume uma vida com Deus, e não vive conforme a vontade de Deus, não conhece a Deus, não conhece o caráter de Deus no momento da angústia, no momento em que somos pegos de surpresa por alguma adversidade. Primeira coisa é botar culpa em Deus. Primeira coisa é desviar de nós toda a responsabilidade e colocarmos em Deus, porque fica mais fácil. Jorão fez isso, e com isso ele tenta trazer também essa instabilidade ao coração de Josafá, porque de qualquer forma, Jorão já não acreditava muito em Deus, não cria no poder de Deus. De certa forma, ele não dava muito crédito à palavra de Deus. E por que eu sei disso? Porque ele não vivia conforme a vontade de Deus. Jorão, ele era idólatra, mas Josafá era um homem de Deus, era um homem que confiava na palavra de Deus. E agora Jorão chega para Josafá e fala assim, aí Josafá, o que Deus está fazendo? Olha aí o caráter de Deus, é o Deus que nos atrai para o deserto para nos matar. Esse pensamento de Jorão é muito parecido com o pensamento do povo de Israel quando saiu do Egito. Quando faltou água, da mesma forma. Quando faltou água no deserto, eles falaram com Moisés, olha Moisés, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Mas olha só a reação de Josafá. Ao muito contrário de Jorão, Josafá olha para Jorão e fala assim, acaso não tem aqui no nosso meio um profeta de Deus? Acaso não tem no nosso meio um profeta de Deus? Porque eu quero consultar o profeta de Deus, eu quero saber, nessa situação, o que Deus tem a dizer. Eu quero saber de Deus o que eu devo fazer. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entender através de Deus o que está realmente acontecendo. E Josafá fala assim para Jorão, eu quero saber se tem um profeta de Deus, porque eu vou dar ouvidos ao profeta de Deus. Olha que lição espiritual. Até aqui, nós já aprendemos algumas coisas, que situações adversas podem nos acometer a qualquer instante, a qualquer momento, apesar de todo
todo projeto de vida, apesar de tudo que você faz para amenizar a luta, toda provisão, você pode ser pego de surpresa, como o exército foi pego. Mas também, nós já aprendemos aqui, que nessa situação adversa, o crente que não está alicerçado na palavra, no conhecimento de Deus, no caráter de Deus, tem a mesma reação de Jorão, uma reação incrédula, perdedora, uma reação de pessoas que não conhecem ao Senhor. E essas pessoas tentam esfriar a fé daqueles que têm. Mas agora a gente vê a reação de um homem de Deus, de um homem que tem comunhão com o Senhor, de um homem que conhece o poder de Deus. No meio da adversidade, ele quer saber o que Deus tem a dizer. Ele que conhece o caráter de Deus, ele está agora ansioso para ouvir a voz de Deus, para saber qual é a vontade de Deus para ele, naquele momento de adversidade. E agora Josafá fala assim, tem um profeta? E alguém fala assim, não, existe sim. Existe Eliseu, servo de Elias. Existe sim um profeta de Deus no nosso meio. Existe a palavra de Deus no meio de nós. E Josafá, ele desce até onde está Eliseu, juntamente com o rei Jorão, o rei de Israel. E quando eles estão diante de Eliseu, do profeta de Deus, Jorão, ele chega para Eliseu e diz assim, olha, Eliseu, Deus nos atraiu, e novamente ele repete, Deus nos atraiu para entregarmos na mão dos moabitas, Deus quer nos destruir. E agora vem a repreensão de Deus para esse rei incrédulo. A repreensão veio através da boca de Eliseu. Eliseu vira para Jorão, rei de Israel, e diz assim, olha, rei de Israel, olha para mim, Jorão, se não fosse Josafá aqui junto com você, eu não veria nem o seu rosto, eu não queria olhar nem para a sua cara. Você, ó Jorão, deveria procurar os profetas de seu pai e de sua mãe. Você deveria, por que você está procurando a mim? Você deveria procurar os profetas de Baal, os profetas que Acabe e Jezabel se dobraram e ouviram a esses profetas enganadores. Você deveria procurar eles, porque se não fosse Josafá, nem para sua cara eu ia olhar. Mas agora, por causa de Josafá, eu vou consultar o Senhor. Essa é uma lição maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Por causa de um homem de Deus, de um servo do Senhor, de uma mulher de Deus, de uma serva do Senhor, muitas pessoas podem ser abençoadas. Ali estava diante do profeta de Deus, um homem, um rei, servo do Senhor e um rei incrédulo. Mas Deus, por causa daquele homem, servo do Senhor, por causa de Josafá, que persistiu em andar segundo o caminho e a vontade de Deus, Deus decidiu ouvir o clamor. E o profeta de Deus, ele consulta a Deus. E Deus responde para Josafá, dizendo da seguinte forma, olha, vocês devem abrir, aonde vocês estão, muitas valas, muitas covas, abrem muitas covas. Olha que interessante, uma lição, outra lição maravilhosa para a nossa vida nessa manhã. No meio da adversidade, no meio de tanta luta, ou quando nós somos pegos de surpresa, como os dois exércitos foram, nós consultamos a Deus e Deus nos ordena a fazer algumas coisas que nós achamos que não tem lógica alguma, não tem sentido. Olha o que Deus manda através do profeta Eliseu. Eliseu vira para Josafá e fala assim, olha, Deus manda dizer o seguinte, vocês devem abrir valas, covas, covas e covas, muitas covas, milhares de covas por esse deserto. É interessante que covas poderia ter um outro sentido. Covas poderia dar o sentido de que todos iriam morrer e precisariam abrir muitas covas para enterrar cadáveres. Mas a percepção de Josafá era outra.
Deus ordena fazer algo que momentaneamente parece não ter lógica alguma: abrir buracos, covas no deserto, muitas covas. E a palavra de Deus diz que Josafá, da mesma forma, também o rei de Israel, Jorão, obedeceram. E eles começaram a cavar muitas covas, cada soldado abria uma cova, de forma que milhares de covas foram abertas no deserto. E a palavra de Deus fala: ó, eu farei com que essas covas sejam cheias de águas. Mas olha que coisa extraordinária. Deus fala assim: vocês não sentireis, vocês não vão sentir nenhum vento, vocês não vão ver nenhuma chuva, nada vai fazer com que vocês tenham a percepção de que esses buracos vão ser cheios de águas. Vocês não vão sentir e vocês não vão ver, mas eu farei. Olha que lição maravilhosa para a nossa vida nessa manhã. É assim que nós vivemos por fé, e a fé não é pelo que vemos, a fé não é pelo que nós sentimos, porque nós não precisamos sentir, nós não precisamos de ver, nós precisamos de crer e confiar na palavra de Deus. Nessa manhã, Deus nos pede para fazer algo e nós não precisamos de ver e não precisamos sentir nada para termos certeza que o Senhor cumprirá com a sua palavra, com a sua promessa. E isso é importante para nós sabermos, porque da mesma forma, Deus fala assim com Josafá: Josafá, olha, vocês não vão sentir e não vão ver, nada sensorialmente vai levar vocês a acreditar que haverá água para vocês, mas vocês precisam simplesmente crer que isso vai acontecer. E a palavra de Deus diz que eles obedecem, e no outro dia pela manhã, e assim diz a palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor, que pela manhã, quando o povo de Israel, o exército se levanta para oferecer ao Senhor ofertas pacíficas, ofertas de manjares. A oferta de manjar ao Senhor era uma oferta de gratidão a Deus, era uma oferta que expressava diante de Deus toda a generosidade. No momento em que eles estavam apresentando essa oferta a Deus, no meio do deserto, as águas começaram a descer pelo deserto e começaram a encher todas as covas. Que lição maravilhosa! No tempo da adversidade, no tempo de crise, o povo de Israel, conforme a palavra de Deus nos diz, eles apresentaram oferta de gratidão, de louvor a Deus. Eles não cessaram de serem generosos com a causa de Deus e serem gratos ao Senhor por tudo que Ele faria. E na hora que eles estão fazendo isso, o Senhor revela ainda mais generosidade para com o povo de Deus. Deus faz com que águas desçam pelo deserto, por aquele vale, e inunde completamente aquele vale, de tal forma que cada cova daquela é cheia d'água. Aquelas covas serviram para represar as águas. De outra forma, aquelas águas passariam direto pelo vale. E ali o povo, o exército, pôde beber água. Não somente eles, mas todo o seu gado. Eles tinham água em fartura. Mas não é somente isso. Naquela manhã, o exército de Moabe, vem ao encontro do exército de Israel e do exército de Judá, e quando eles olham lá de cima, eles veem o reflexo daquelas águas, e eles têm a ideia de que aquelas águas, na verdade, são sangue, e eles tiveram a percepção equivocada. Eles acharam que aqueles exércitos, o exército de Judá, o exército de Israel, tinham brigado, tinham lutado entre eles, e que agora o que tinha ali era sangue, o exército tinha sido destruído. Mas, para a surpresa de Moabe, dos moabitas, quando eles chegam,
o exército de Israel, o exército de Judá, eles estavam sim fortalecidos, eles tinham se alimentado, eles tinham bebido água, e eles estavam fortes. E a palavra de Deus fala que eles combatem, eles guerreiam contra Moabe e vencem o exército inimigo. Nessa manhã, eu quero que você tome posse dessas verdades, que nós podemos sim enfrentar lutas, e lutas que vêm assim de forma inesperadas. A palavra de Deus nos mostrou que existe dois tipos de pessoas que enfrentam essas mesmas adversidades. Esse crente desviado, representado aqui por Jorão, rei de Israel, e o crente fiel, o crente que conhece o Senhor, o crente que confia no caráter de Deus, representado pelo rei de Judá, rei Josafá. Esse rei, que ele não culpa a Deus pelas adversidades, mas ao contrário, ele procura na palavra do Senhor entender o que Deus está fazendo, o que Deus fará. Ele quer saber de Deus o que Deus quer que ele faça, qual é o direcionamento de Deus. Nós nessa manhã precisamos aprender, como a palavra de Deus nos diz, que o nosso Deus é o Deus que provê a saída para todos nós, que apesar dele de vez em quando pedir algo para nós que parece coisas sem sentidos, sem nexos, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, e que nós precisamos confiar, mesmo não tendo percepções sensoriais, como o povo de Israel, não sentiram ventos, nem puderam ver chuvas, mas eles não precisavam sentir nem ver, eles precisavam simplesmente confiar. Que nessa manhã nós possamos fazer como o exército de Israel agora, depois de ouvir a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, eles obedeceram, eles abriram covas, e pela fé, eles puderam ver aquilo que Deus fez no outro dia. Pela fé, eles puderam ser fortalecidos agora por aquela água, pelo alimento, e guerrearam contra o inimigo. E pela fé venceram. E pela fé agora obtiveram vitória. Assim que nós precisamos fazer hoje, nessa manhã de domingo. Nós precisamos fazer dessa forma, para podermos vencer as lutas, as adversidades que aparecem em nossa vida de forma inesperada. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ajude a viver por fé, a confiarmos em sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar mais uma vez por sua vida. Deus querido, Pai amado, nessa manhã, ó Deus, nós ouvimos a sua palavra que nos instrui e nos encoraja a seguirmos uma vida de fé diante do Senhor. Que o Senhor toque, ó Deus, o nosso coração, que não sejamos como Jorão, ó Deus, rei de Israel, um rei incrédulo, que não confiava no Senhor, que no momento, ó Deus, da luta, da provação, ó Deus, colocou a culpa no Senhor, ó Deus, teve um sentimento fatalista, mas que possamos ser como Josafá, um homem, ó Deus, que quer ouvir a Tua palavra. Ó Deus, um homem que busca no Senhor a solução para os problemas, para as lutas. Que o Senhor faça isso de nós nessa manhã, para que possamos confiar, ó Deus, na Tua palavra e obter assim, ó Deus, a vitória. Faça-nos vitoriosos, faça-nos, ó Deus, homens e mulheres de Deus, firmes na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha um restante de manhã abençoadíssimo, que você tenha uma tarde maravilhosa. Separe um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, e logo mais à noite, às 19h30, estaremos aqui novamente cultuando ao nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam sua face, aqueles que temem ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam sua face, aqueles que temem